Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ultimamente eu fiquei um pouquinho em off porque minha garganta tava bem ruim, tava péssimo para sair voz com qualidade. Eu acho que eu não tava conseguindo gravar tão bem porque a voz não tava saindo nos seus melhores dias, posso falar assim. Mas bom, bem-vindos a um 2025. Virou o ano aí ontem. Hoje é 1º de janeiro que eu tô gravando esse vídeo, como vocês podem ver, para não perder o costume de camisa do Botafogo, que se repita um ano bom pra gente esse ano, né? Mas bom, vamos lá direto pro assunto do vídeo. Então, bora lá pro vídeo? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que esperar do cenário econômico de 2025, tanto no macro quanto no microeconômico. Por quê? A gente vai enfrentar muita diversidade econômica nesse ano, principalmente porque ainda não é o ano de eleições, ainda não vai trocar o governo. Então a tendência é que os gastos se mantenham, os impostos se mantenham aumentando dia após dia, frequentemente, como a gente viu durante todo 2024. Então não esperem muita melhora, tá? Eu acho que uma melhora real vai acontecer a partir de 2027, por aí. Enquanto não trocar o governo, dificilmente a gente vai ver uma melhora nesse cenário de diminuir impostos. A taxa de juros também vai se manter alta, porque dificilmente a gente vai ver uma baixa, porque o governo está gastando e para suprir esse gasto fica tenso manter taxa de juros baixa, porque o governo ele está gastando frequentemente e só está inserindo imposto, não está inserindo nenhum corte de gastos. A gente não está vendo um pacote, daquele pacote que o Haddad fez. O mercado não viu nenhum tipo de como eu posso dizer, nenhum tipo de que vai acreditar, que acredita que aquilo vai funcionar realmente, não viu nenhum tipo de efetividade naquele pacote, entende? Então, quando a gente fala nessa efetividade do pacote, a gente vê que não tem nenhuma funcionalidade prática para o dia a dia do Brasil. Ou seja, mesmo com um pacote de corte de gastos do Haddad, não vai ter muita utilidade, não. A gente vai ver, sim, um cenário onde os impostos se mantêm, vai ver uma continuidade crescente nesse aumento de impostos, inclusive a taxa de juros se mantendo altíssimas. E acho que o Copom não vai abaixar, dificilmente vamos encontrar um cenário onde o Copom se dispõe a abaixar, porque para ele fazer isso implicaria num cenário onde o governo corte gastos realmente de forma efetiva e não corta um gasto e cria outros 10. Porque o que a gente está vendo é o seguinte: corta um gasto, cria outros 10 no lugar. Então realmente não faz muito sentido isso. Fora que são gastos que não fazem diferença nenhuma para o orçamento. São coisas pequenas de poucos bilhões de reais. E a gente viu que o Brasil assumiu a nona posição na maior economia do mundo em 2024. E está sentando imposto de todo jeito. Então, apesar de estar faturando muito, está gastando muito do mesmo jeito. Ou seja, o governo está entrando talvez até em déficit, porque a gente está vendo gastar muito, mas está vendo arrecadar muito também, ou seja, 0 a 0. Se eu arrecado 1 milhão e gasto 1 milhão, zero. Então não importa quanto o governo está arrecadando imposto, ele não vai ser a solução para o cenário aí que a gente está se aproximando. Entende? Por quê? Se eu arrecado 10 milhões de reais e gasto 10 milhões de reais, o resultado final é zero. Então não importa a arrecadação, importa o gasto. Quanto maior a arrecadação e maior o gasto, a diferença vai ser sempre zero. Entende? Às vezes também pode ser uma diferença negativa. Por exemplo, ganha 10, gasta 11, 12, 13, assim vai. Então essa arrecadação ela não é indiferente pra gente, sabe? Então o real motivo para o governo pensar em começar a cortar gastos seria diminuir a taxa de juros, porque assim vai melhorar as contas do governo de um seguinte modo:
vai diminuir os gastos, ou seja, vai tornar a saúde financeira do Brasil uma coisa melhor, porque quanto mais dívidas, pior é a saúde. Então acaba tendo que arrecadar mais para poder suprir essas necessidades. Tanto imprimir dinheiro também é uma outra opção que eu acredito que o governo deva usar assim, deva se valer disso. Fora porque eles estão pegando empréstimos a taxa de juros altíssimas, a gente pode ver, tá saindo aí agora Tesouro Selic a 17,26% ao ano, entende? São empréstimos que, com taxas de juros tão altas e tão frequentes, acabam criando cada vez mais dívida para o Brasil. Isso é uma coisa péssima, porque sempre está aumentando, sempre está aumentando, sempre está aumentando, nunca diminuindo. Ano após ano, se segue esse processo de aumenta, 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 aumenta e não se vê corte, sabe? É muito raro algum governo que realmente se dispõe a estar cortando gastos de fato, gastos significativos. Então, a gente, quando se pega para ver isso aí, acaba não fazendo tanta diferença, porque corta dois, três e lança seis dívidas. Entende? É meio que o método das partidas dobradas, só que para cada débito há um crédito. Para o governo é o contrário, entende? Ele não pensa desse jeito. É para cada débito, sei lá, para cada 10 débitos, 5 créditos. Então, essa conta acaba nunca fechando, entende? É sempre para mais, sempre mais caro, sempre empréstimos com taxas bem altas, bem pesadas. E é claro, como se eu não estiver errado, é o Ronald Reagan que falava isso. Eu vou pesquisar a frase e vou colocar para vocês. Mas ele dizia que quando o governo, quando uma empresa, ela gasta mais do que ganha, ela fale. E quando o governo gasta mais do que ganha, ele manda conta para você. Isso é um detalhe importante que o brasileiro tem sim que prestar muita atenção, porque é uma coisa pesadelar para a gente está condenando os filhos e netos a estar pagando essa conta, porque só em 2024 da última vez que eu olhei, eu vou colocar um número atualizado para que vocês vejam, mas o impostômetro ele bateu 3 trilhões de reais, ou seja, a arrecadação não está valendo de nada. Porque quanto mais arrecada, mais se gasta. Ou seja, não adianta, a conta não fecha, não se mantém no verde, porque quanto mais arrecadar, é indiferente, sabe? O ideal é o corte de gastos. Um orçamento corretamente administrado, ele é feito através dos gastos, nunca através dos ganhos. A gente, a premissa mais básica de todas que você vai encontrar em uma faculdade de economia é o orçamento bem administrado se administra pelos gastos, nunca pelos ganhos. Então, esse é um princípio básico que o governo frequentemente vem ferindo, vem passando por cima, sabe? Dá para ver que eles não têm um cuidado econômico com as finanças públicas do país. Então acaba sendo bem difícil para estar mantendo isso seguro, sabe? Fica cada vez mais difícil de estar encontrando empréstimos a juros pequenos, por exemplo. O Tesouro Selic, como os investidores estão tomando cada vez mais risco com o governo, tomando riscos que a gente sabe que o Brasil tem condição de pagar, seja via impressora mesmo, que é o mais comum a acontecer, e via empréstimo com taxas altíssimas. Claro que esses empréstimos nunca vão deixar de ser pagos, porque o governo tem, como a gente chama, né, a autoridade da impressora, ou seja, tanto faz quanto de dívida tem, eles só podem imprimir mais e pagam. Só que quanto mais dinheiro em circulação, quanto mais imprimir, menos o dinheiro vai valer, ou seja, os, os empréstimos que o governo faz, tanto com investidores ou com outros bancos, não importa muito agora, eles vão ter cada vez mais juros, os investidores vão ser melhores remunerados, entre aspas, né? Por quê?
quanto mais o investidor recebe juros do governo, mais ele vai estar colocando dinheiro na economia, porque sendo via impressora, como eu citei para vocês, vai inserir mais dinheiro na economia, vai ter mais dinheiro circulando e o real vai valer cada vez menos. Entende? Por isso não é tão ideal assim que o Copom mantenha taxa de juros altas e que o governo se mantenha gastando. Também é uma coisa que vai fazer mal para a gente nesse 2025. Mas no mais é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, galera. Um feliz 2025 para vocês e falou! Ó, e 2025 que se mantenha sendo o tempo de Botafogo.